Cara, assim, é uma história muito engraçada, né? Mas a história que eu levo também comigo, cara, foi perrengue, foi perrengue. Eu jogava bola na rua e tal, aí fui fazer um teste, fazer um teste não, fui pra escolinha dos taifeiros lá do vovô Valdir, Bom Sucesso. Se ele estiver assistindo, mandar um abraço pra ele, que ali, pô, o coroa ali era arrogante, mas vou te falar, um dia, um dia ele falou, cara, tu leva jeito. Aí, sendo que eu não usava as pernas esquerdas. Teve um treino lá que ele me botou para ficar chutando bola na parede só de esquerda. O treino todo ele me botou para fazer coletivo nem nada. Pô, eu tinha 5 para 6 anos nessa época. Ficou marcado. Eu chorava, falei que não queria voltar mais e tal. Pô, hoje eu agradeço a ele, porque eu chuto esquerda por causa dele, cara, lá atrás. Então foi depois ali dele. Eu fui pro salão do Olaria, depois fui pro salão do Melo. No salão do Melo Tênis Clube, aí depois do Salão do Melo eu fui pro Salão do Madureira, depois do Salão do Madureira, de 8 para 9 anos, eu fui pro Salão do Fluminense. Quando eu cheguei lá no Salão do Fluminense, eles me convidaram também para ir para Xerém, que eram os treinos sábados e tal. Então fiz essa transição do salão e eu fui pro campo. E depois dali eu fiquei praticamente morando no Fluminense, Xerém. Fiquei 10 anos em Xerém e depois ia para Laranjeiras, eu ia para o campo, treinar de tarde em Xerém, e depois já direto de Xerém para Laranjeiras treinar salão. E fiquei nessa, até fazendo esses dois até aos 14, 15 anos de idade. Aí depois eles falaram que eu tinha que decidir, ou era salão ou era campo. Aí eu decidi largar salão e fui ficar só no campo. E, pô, cara, graças a Deus e minha mãe, se ela estiver me vendo aí, cara, mandar um beijo para ela, porque os outros pensam isso mesmo, tá jogando futebol, tá com dinheiro, tá aparecendo na Globo e tal, mas a gente não sabe o que a gente passa, né? Eu e minha mãe, a gente ia só com o dinheiro da passagem contadinho, podia perder nem 10 centavos. Às vezes minha mãe ainda arrumava confusão porque naquela época eu não tinha como pagar toda a passagem. Então eu passava por debaixo da roleta, né? Passava por debaixo da roleta e quando o cara falou, não pode fazer isso não, minha mãe, já foi, só vou pagar a minha passagem, não vai voltar não. Então, e assim a gente ia na raça, entendeu? Levava um pãozinho com manteiga, pão dormido com manteiga para comer se desse fome, entendeu? Então, cara, é uma história que jogador assim pensa que é fácil, mas não. Ninguém conhece a história dos que chegam, dos que estão lá batalhando e tal, né? Não cai de paraquedas, não. É porque o cara chegou lá porque o cara ralou muito, é porque o cara sofreu muito na vida, e é porque o cara, mereceu, batalhou para ter aquilo, entendeu? Acho que, cara, fé em Deus que tem, assim, primeiro foi Deus, né, que fez eu chegar até lá, e segundo, cara, o trabalho. Quando tu trabalha, sem pisar em ninguém, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer, cara, eu acho que tem tudo para dar certo, entendeu? E na minha vida foi sempre assim, cara. Eu nunca pensei em querer nada de ninguém, nada de quem na minha frente, nada. Cara, nunca foi assim, entendeu? Eu falei assim, cara, se for da vontade de Deus, eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu bem feito. E se for da vontade de Deus, eu vou chegar. E graças a Deus, claro, batalhando, trabalhando, e pensando nisso tudo que eu te falei, com a minha mãe, passando por. Minha mãe chegava a arrumar confusão na van também, porque não podia ir no polo. Tinha que ir no polo, ela só tinha o dinheiro da passagem de ida e da volta para casa, senão não tinha como chegar em casa. E, cara, pô, foi punk, entendeu? Cara, então essa história assim que as pessoas que eu vejo assim, né, a minha história, acho que tem muitas parecidas também, tem gente que também não tinha nada e tal, eu escuto falar, entendeu? E, cara, não é fácil ser jogador de futebol. Hoje em dia tem muitos, milhares querendo ser jogador de futebol, só que não é fácil. Hoje em dia eles não querem passar pelo processo, eles não querem chegar, não, eles querem já ser o Neymar, já querem ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, e futebol as coisas não funcionam assim, né, cara? Futebol, cara, eu conto essa história assim, cara, feliz, não tem mágoa nenhuma, conto história feliz, porque é brabeira para chegar, entendeu? E é mais difícil ainda tu se manter. Então, chegar, tu chega, cheguei, cara, graças a Deus, difícil é se você se manter lá, alto rendimento, continuar o teu trabalho e tal, e as dificuldades da vida, entendeu? As dificuldades da vida que você passou lá atrás, que você ainda continua passando, que você tem que enfrentar no dia a dia, porque hoje em dia, cara,
tu acorda, tu tem um gigante para enfrentar todos os dias. E lá na minha época, eu tinha que matar um leão e correr de 2. Porque eu falava assim, cara, eu só tenho essa oportunidade. Porque eu tenho a minha mãe dinheiro da ida e da volta, então tem que chegar lá, treinar pra caramba pra eu poder dar uma vida confortável com minha mãe, com meu pai, entendeu? Hoje eu tenho uma família abençoada, que é a minha esposa, meu filho, tá vindo mais uma menina aí que 6 meses, daqui a pouco tá nascendo, a Maria Luísa. Então, cara, eu sou muito grato pela família, pelo homem que eu me tornei. É por isso que eu não tenho mágoa nenhuma, porque isso aí, lá no Fluminense, esse tempo todo de Fluminense e tal, me ajudou a ser o homem que eu sou hoje, entendeu? Não é só futebol, é profissional, é pessoal. Então, isso tudo na sua carreira, você vai vendo o que você vai se tornar lá na frente. Eu, por isso, que eu não tenho mágoa nenhuma no Fluminense, muito pelo contrário, eu sou grato pela pessoa que eu sou hoje, entendeu? Pelo profissional que eu sou hoje, entendeu? Sempre respeitando as pessoas, os funcionários, do faxineiro ao presidente, tendo a humildade, entendeu? Sempre isso na minha vida, eu sempre levo uma coisa comigo, cara, a humildade tu tem que ter, não é só com o presidente, com os diretores, não, tu tem que ter humildade lá de baixo. Eu sei disso porque eu vim lá de baixo, degrau por degrau. Eu nunca passei uma etapa da minha categoria para jogar numa categoria de cima, não. Foi degrau, foi chupetinha, fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, infanto, juvenil, juniores, até chegar ao profissional. Então, cara, esse processo da vida que você vai passando, você vai criando maturidade, experiência, entendeu? E tu vai levando isso pro resto da vida. Até hoje eu levo comigo. Até hoje eu aprendo com as pessoas. Até hoje eu aprendo um pouquinho com o meu filho, Miguel, que só tem 7 anos de idade. Mas todo dia você está aprendendo alguma coisa nova, todo dia você está aprendendo. Então, acho que a humildade é, assim, cara, é a essência de você ser primeiro uma grande pessoa e depois um grande profissional, entendeu? Então, eu levo isso para a minha vida. Todo dia eu aprendo com alguém e isso é mais importante para mim.